Acho que já está, não é? Uhum. Já está? Já. Ok. Então, muito boa tarde. Nós somos o Falatório. Eu penso que nós nunca nos apresentámos, nunca dissemos aqui, nunca falámos sobre nós. Então, eu vou falar aqui um breve resumo. Nós somos um grupo de 6 pessoas, falta aqui a Tayane. Somos alunas e a professora e temos em comum o curso de Psicologia da Universidade de Évora, que foi o que nos juntou. Com este projeto do falatório, nós pretendemos essencialmente expandir de alguma forma a psicologia e também permitir a interligação das diferentes visões científicas sobre o mesmo assunto. Ou seja, interligar a psicologia com outras áreas do conhecimento. E é isso mesmo que nós hoje vamos fazer aqui nesta sessão. Vamos interligar duas áreas que aparentemente podiam não ter nada em comum, mas que é só mesmo aparentemente, que o título da sessão nos mostra, vida consentida ou vidas com sentido, e elas têm aqui, como se costuma dizer, pano para mangas. Mais uma vez, como de costume, temos a presença da nossa querida professora doutora Isabel Mesquita, professora auxiliar na Universidade de Évora, psicoterapeuta e psicanalista, e o convidado de hoje, com quem também já tivemos o gosto de conversar noutras alturas, é o senhor, eu disse para não tratarmos por senhor, é o padre Fernando Ribeiro, sacerdote e responsável pela pastoral universitária de Évora. A nossa artista convidada de hoje é também muito especial, porque também ela é aluna do mestrado em Psicologia da Universidade de Évora, é a Sofia Graça. E desde já, obrigada, Sofia, por mais uma vez aceitares participar num evento que nós criamos. A Sofia vai-nos trazer algumas músicas tocadas na flauta, que ela já está ali preparada. E então queria também agradecer ao Padre Fernando, que aceitou desde logo o nosso convite para vir aqui partilhar um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada. E mais uma vez também um agradecimento enorme à professora Isabel por nos acompanhar desde o início. Também agradecer aqui à Patrícia Câmara, à doutora Patrícia Câmara, por facultar estas sessões. Eu passava agora então a palavra à Sofia, através da flauta. E digamos que é a palavra, nós também expressamos palavras através da música. Então, resta-me agradecer o convite depois desta apresentação tão calorosa. Muito obrigada a todos pelo convite, obrigada por se terem lembrado de mim. Queria dizer que eu não sou profissional a tocar flauta, eu não tenho nível de conservatório, eu toco na Sociedade Musical Nisense, aqui na minha terra, e queria dizer-vos que esta é uma forma de dar com certeza sentido à minha vida, o tocar, e de conferir algum sentido àquilo que é expressar palavras na música. Então, acho que não me vou alongar mais e vou tornar música aquilo que poderia dizer. Eu vou começar com um tema intitulado de Ave Maria. Espero que todos gostem e espero que desfrutem deste momento de partilha que é sempre tão bom. Obrigada.
para este falatório. Um beijinho até já a todos. Até já. Muito obrigada. Passava então a palavra agora à professora Isabel. Obrigada, Sofia, por nos trazeres aqui este momento. Então, muito obrigada. Uma boa tarde a todos e a todas. E obrigada também, mais uma vez, a todas vós por esta organização. E muito particularmente aqui ao Padre Fernando por ter aceito este convite para conversarmos aqui um pouco sobre este tema que considero tão fundamental. Obrigada também à Sofia por ter aceito e de facto este falatório também nos tem permitido isto, não é? A psicanálise tem sempre o interesse por relações e por ligações, não é? As relações nós temos com várias pessoas, ligações não temos com todas as pessoas, mas é muito importante porque temos aqui estabelecido diferentes relações e até ligações e é muito bom nós também irmos descobrindo a competência dos alunos para além daquilo que é o seu desempenho académico, não é? E isso eu acho que é bom para ambas as partes, quer para os professores, quer para os alunos também, esta descoberta de toda esta competência que vocês também têm demonstrado aqui. E a ideia aqui também é nós irmos estabelecendo aqui, abrindo este diálogo entre estas áreas mais da psicologia, da psicanálise, a outras áreas importantes também da vida e que contribuem também para o desenvolvimento do ser humano, que é isto que nos interessa também com este falatório. E portanto surgiu-nos aqui esta ideia, não é? Já que estivemos aqui fechados a pensar sobre esta vida que nos é agora novamente consentida, no sentido de podermos agora voltar novamente para o exterior, e surgiu-nos então a ideia de pensarmos sobre esta vida consentida e o sentido da vida, ou a vida com sentido, porque na realidade nós saímos para fora, mas eu não sei se nós estivemos realmente voltados para dentro, não é? E se calhar uns estiveram mais, outros menos, verdadeiramente voltados para dentro, que é qualquer coisa que eu acho que nos tem feito falta em termos de desenvolvimento humano. Penso que não é muito possível viver uma vida com sentido se não houver este contacto também com o mundo interno, uma certa sintonia com as nossas emoções, para nos podermos ir regulando, não é? Ou seja, para podermos ir compreendendo o que é que sentimos, o que é que os outros nos fazem sentir, o que é que nós fazemos sentir aos outros, não é? E às vezes vai-me surgindo um pouco a ideia de que há aqui um desequilíbrio grande entre esta interioridade e aquilo que eu vou chamar de exterioridade, não só no sentido de exterioridade de uma falsa aparência, mas também de estarmos muito mais voltados para o exterior e a ver o que é que o exterior espera de nós, e que vai havendo aqui uma clivagem cada vez maior, não é? Entre este autoconhecimento, esta sintonia connosco próprios, com a nossa essência, e isto que é solicitado do exterior, e portanto quanto maior for esta clivagem, penso que menos sentido a vida vai tendo, não é? Nós construímos muito nesta interação entre o dentro e o fora, obviamente, nós somos seres de relação e portanto vamos nos construindo nesta ligação, mas na realidade o que se vai observando é que o ser humano vai perdendo aqui uma certa liberdade. Não sei depois o que é que o Padre Fernando tem a dizer sobre isto, da liberdade, mas quanto mais estamos presos a esta demanda do exterior, se calhar menos liberdade vamos tendo, não é? A nossa liberdade é sempre
restrita, não é? Porque não foi só agora que nos foi, que entramos aqui neste confinamento, mas a nossa liberdade, a liberdade da expressão dos nossos desejos, da realização dos nossos objetivos, tem sempre alguma restrição porque encontra o outro, não é? Portanto, nós não podemos ter a satisfação completa dos nossos desejos, das nossas ambições, porque encontramos o outro e, portanto, esta liberdade também tem que ser co-construída, não é? Não pode ser só aquela que nós desejamos. E, portanto, parece-me que importa aqui ter em conta que quanto mais distantes nós estivermos do nosso mundo interno, se calhar menos somos capazes de evoluir. Nós precisamos de contactar com o nosso modo de funcionar, com o perceber como é que nós nos colocamos na relação com o outro. E o outro agora eu colocava aqui de uma forma muito generalizada, não é? Com os outros e até com Deus, não é? Como é que nós nos colocamos, que consciência temos nós desta nossa relação e o que é que nós conseguimos para mudarmos, nós precisamos ter consciência, não é? De como somos, de como funcionamos, de como somos constituídos a nível de pensamento, a nível de emoção, não é? Para depois podermos ir modificando, não é? Eu tenho a ideia que tem-se, se calhar desde sempre, não é? Mas tem-se criado muito esta noção de uma busca da felicidade muito assente na procura de facto mais de qualquer coisa exterior, qualquer coisa que se possa ambicionar, muito relacionada com questões até muito mais financeiras, de aquisição de bens materiais, ainda que toda a investigação demonstre o contrário, que a felicidade não anda em sintonia com o aumento financeiro, mas em todo o caso há esta ideia, não é, de que a felicidade pode ser construída a partir de fora e também uma certa confusão, penso eu, às vezes entre a felicidade e a alegria. Parece-me que a alegria é uma coisa mais exterior, mais de manifestação para fora, e a felicidade qualquer coisa que é mais interior, não é? E que não pode ser alcançada, na minha perspectiva, sem que haja uma competência, a tal interioridade e a tal competência reflexiva. Estava a pensar aqui, e para começar a dar palavra ao Padre Fernando, mas estava a pensar: o que é que adianta uma pessoa se confessar se não tem consciência das razões que a levaram a ter determinado comportamento, se não refletiu muito sobre isso, e se vai só numa atitude de falar sobre isso e poder ter ali alguém que lhe diga que está perdoada, sem que se isso leva a alguma transformação, não é? Também não me parece que adiante muito o perdão ao outro se não há uma capacidade de compreensão do efeito do comportamento do outro em mim e compreensão sobre as razões também do comportamento do outro, não é? Porque senão parece-me qualquer coisa também um bocadinho na linha daquilo que estava a falar há pouco, da exterioridade, não é? Depois, só para terminar, outro aspecto que me parece que é importante nesta reflexão sobre a vida com sentido, e que nós temos uma psicanalista que estudou bastante isto, que é a questão da gratidão, que também me parece, a gratidão também está associada ao reconhecimento, não é? Ao reconhecimento do outro e ao mesmo tempo sempre ao reconhecimento do próprio e das necessidades do próprio e daquilo que o outro foi capaz de fazer em relação ao próprio, e que me vai parecendo que há também, que escasseia este sentimento de gratidão, esta capacidade de reconhecer o que é que o outro é capaz de fazer de bom,
Porque às vezes até o reconhecimento desta gratidão, não é? De perceber, olha, as competências que o outro tem, que foi capaz de me fazer isto, ou foi capaz de me perdoar, ou foi capaz de ter uma atitude tão agradável comigo, esta capacidade de gratidão implica que eu tenha essa competência para reconhecer o outro e que não tenha inveja, não é? Porque se eu tiver inveja não tenho capacidade de reconhecer com gratidão essas habilidades ou competências que a pessoa tem e o que ela é capaz de me fazer. Depois, só mais um aspecto que é, que já tinha dito há pouco, que é esta ideia de que a felicidade de facto é adquirida com o poder, seja o poder que é conseguido pelo poder financeiro, monetário, seja esta correria agora também do poder profissional, da ambição de conseguir ter lugares de destaque, que geralmente estão associados a esta possibilidade de ter poder sobre o outro, não é? E que estas relações que se estabelecem a este nível também contaminam e impedem, se calhar, o desenvolvimento desta felicidade. E ia só buscar aqui um bocadinho a ideia do Sócrates, não é? Que nos faz tanto sentido, a nós também na psicanálise, que é o conhece-te a ti mesmo, não é? Penso que não é possível esta felicidade sem haver um conhecimento aprofundado, refletido, acerca do próprio e do que é que eu posso ir mudando e desenvolvendo, sendo que, e agora mesmo para dar a palavra ao Padre Fernando, ia dizer-lhe assim, isto parece-me um bocadinho contraditório, Padre Fernando, que é, nós vamos nos desenvolvendo, penso que é este o nosso caminho, é sempre do desenvolvimento, eu não sou igual a ontem, conheci pessoas diferentes ontem, portanto já estou diferente hoje, pensei noutras coisas, refleti sobre outros aspectos, vi outras notícias muito desagradáveis, portanto vamos nos transformando, vamos nos desenvolvendo psicologicamente, supostamente, cada vez mais, contrariamente ao corpo, que vai, não é, regredindo cada vez mais e perdendo mais competências a nível emocional. Nós vamos, ou eu gosto de ter esta visão da vida assim, que é a de expansão e de irmos cada vez percebendo mais acerca de nós próprios e o que é que podemos melhorar na relação connosco próprio e com o outro, porque eu penso que isto não é indissociável nunca. E depois, qual é a finalidade disto? Então depois chegamos ao fim muito mais desenvolvidos, devíamos estar a começar a vida nessa altura, não é? Então passava agora a palavra ao Padre Fernando para depois irmos aqui dialogando. Bem, muito obrigado também por este convite. É com gosto também que partilho convosco aqui este diálogo e, enfim, vou tentar poder responder, mais que responder, eu espero que não sejam só perguntas, que seja realmente um diálogo entre vocês, ou entre a professora Isabel e eu, enfim, ou com os outros. Enfim, foram muitas as questões que levantou, e isto aqui é difícil. Enfim, fui aqui anotando algumas coisas, mas enfim, isto é um tema que me é muito caro e, como podem imaginar, pois é um tema com o qual eu, mais do que lidar com ele, com os outros, porque lido e converso com muita gente e estes temas surgem, nem que não seja de uma forma direta, surgem de forma indireta. Esta da busca do sentido é tremenda, mas para além disso tenho a minha própria experiência pessoal e mesmo enquanto a minha formação humana e, enfim, pois, sacerdotal, este é um aspecto muito importante e ao qual quem me formou deu sempre muita importância, não é? É este autoconhecimento, este conhecer-me a mim próprio, não é? Este que dizia, que citava de Sócrates, não é? Conhece-te a ti mesmo. Isso é realmente algo fundamental
E claro, isso remete-nos sempre para uma outra questão que foi levantada e que esteve sempre aqui nestas suas palavras, que é a questão da interioridade. Eu acho, enfim, que é fundamental, portanto, para este conhecimento, é fundamental esta interioridade, mas é sempre um diálogo com a exterioridade, ou seja, a interioridade e a exterioridade eu creio que são amantes. Estão sempre em diálogo, não é? Porque eu acho que o problema é quando se vinca só um dos aspectos, não é? Quando um dos aspectos fica dissociado do outro, ou quando me esqueço de um deles, não é? Eu diria que o equilíbrio é o ideal, não é? Porque a minha interioridade está em diálogo com a exterioridade, não é? Desde logo através dos sentidos, com o que vejo, com o que ouço. Portanto, nós somos completamente bombardeados, no bom ou no mau sentido, às vezes no mau sentido, também já podemos ir lá, nós somos bombardeados de estímulos, não é? Coisas que nos chegam. A questão enfim, desde bebezinhos, a nossa relação com o mundo é essa. O bebê chora, enfim, expressa-se na sua interioridade, mas porquê é que chora? Falta-lhe qualquer coisa que lhe vinha da exterioridade, provavelmente o alimento, ou o conforto que tinha no ventre da mãe, ou, enfim, e por aí fora, não é? E nós, creio que continuamos, enfim, a outros níveis, crescemos, desenvolvemos, como disse, mas continuamos sempre a necessitar enfim, deste diálogo. Eu acho que o problema que muitas vezes coloca, e realmente há um déficit, eu acho que há um déficit, perde a interioridade. Ou então, às vezes, sinto que muitas vezes há pessoas a viver uma interioridade muito egocêntrica, que também não ajuda nada. Portanto, uma interioridade dentro de si mesma, fechada em si mesma, uma espécie de vitimização, que é exatamente o contrário da gratidão. Portanto, uma interioridade que vive na gratuidade é outra coisa. Enfim, este é um outro aspecto. Mas eu acho que, estava a dizer, eu acho que há um déficit muito grande realmente de interioridade, de uma boa interioridade. Se calhar porque não fomos estimulados. Eu creio que também a cultura, e a cultura contemporânea cada vez mais, é verdade que nos desenvolvemos, mas o desenvolvimento traz-nos cada vez mais estímulos, não é? A aceleração, o ritmo, a velocidade nos estímulos, a falta de tempo, enfim, a competitividade, uma série de aspectos que muitas vezes ofuscam uma boa interioridade. Muita gente, o que acontece? Diante da explosão, do cansaço, busca uma interioridade, mas busca uma interioridade muitas vezes pobre, de abandono, de solidão, que traz muito pouco fruto. Não é? E, claro, precisamos, sem dúvida, de mais interioridade, de nos escutarmos mais. Mas escutar-nos mais nunca pode ser um vitimizar-nos ou vitimizar o outro. Não é? Tem exatamente que ter esta base da gratuidade. Antes de qualquer mal, enfim, deixem-me agora como sacerdote ir à própria escritura, não é? E é muito bonito, porque a Bíblia começa exatamente assim, não é? Enfim, não interessa se o relato não interessa a veracidade histórica, não é isso que interessa no Gênesis, não é? No primeiro livro da Bíblia. Mas é um relato de beleza enorme. A cadência do tempo. Primeiro dia, segundo dia, não é que as coisas sejam feitas, mas quer dizer, este tempo, este ritmo, cada coisa no seu que vai nascendo com o seu tempo, não é? E quando Deus criou o homem, viu que tudo era muito bom. Enfim, esta é a base da espiritualidade cristã e desculpem, se calhar alguns até que estão a ouvir, olhem, quem não perceber isto não pode realmente, enfim,
Não vai, enfim, porque tem a ver com aquela tal interioridade. Uma interioridade que não é gratuita, que não é grata, vai sempre viver mal. Vai sempre estar com inimigos, interiormente e exteriormente. Uhum. E se isto é o motor, se isto é o princípio de tudo, estão a ver, quando é que eu encontro a paz? Quando é que eu encontro a alegria? Quando é que eu encontro a felicidade? Quando é que eu encontro o sentido? Vai ser muito difícil. Por isso, eu volto, o princípio tem que ser realmente o da beleza, o da gratuidade, o de dar graças. Eu, antes de pensar, enfim, penso logo existe, dizia o Descartes, eu acho que nós existimos e depois é que pensamos. Ele enganou-se, enfim, outros também já o criticaram. Nós existimos, a existência é o respirar, eu sou. Eu só penso porque sou. Não é? E eu acho que muitas vezes fazemos o contrário. Não é? Já, enfim, pensamento realmente, e às vezes pensamento muito negativo, e depois quer ser. É difícil que a pessoa se encontre. Eu acho que temos que ser gratuitos exatamente por aí, porque sou. E sou quem sou. Sou com as condicionantes que tenho, não é? Sou com... na cultura que tenho, sou com aqueles pais. Não posso ter pais diferentes, não. Se eu quiser lutar contra isto, nunca vou encontrar a felicidade. Porque estão a ver, estamos-nos a contrariar a essência. Sim, são aqueles pais. Sim, é aquela cultura. Sim, sou português, sou. Eu gostava de ser chinês. Epá, sim, se andar nesta lógica de gostava de ser chinês, nunca me vou encontrar. Portanto, isto é uma má vivência da interioridade. Eu acho que a interioridade tem exatamente que reconhecer aquele que eu sou. E reconhecer aquilo que eu sou não é dizer, ai, que maravilha, eu sou perfeito, eu sou o máximo, sou... Não é nada disso. Antes de mais ser grato, sou, enfim. Pronto. Sim, mas ao Padre Fernando, este sou não é qualquer coisa constante, não é? É em transformação. Eu agora estava a ouvi-lo e lembrei-me, o Jean Paul Sartre dizia qualquer coisa desta ordem, que é, a questão não é o que é que a vida fez connosco, é o que é que nós somos capazes de fazer com o que a vida fez. Agora lembrei-me, por causa de dizer isto, da questão dos pais e desta, não é da resignação, mas é de estas são as circunstâncias e o que é que se pode fazer para ir transformando, claro, o mundo interno, não é? A tal interioridade, sim. face às circunstâncias, não é? Claro. Porque há sempre esta possibilidade, não é? Sim. E como dizia, não é? Usou a palavra desenvolvimento, desenvolver-se. Eu gosto da palavra crescimento. Gosto, mas enfim, para mim tem conotações parecidas. Gosto da palavra crescimento. E acho que nós somos assim, crescemos e não crescemos só fisicamente, crescemos intelectualmente, crescemos relacionalmente. A vida é isso. Constantemente estamos a desenvolver e, portanto, não, quando eu digo sou, não é no sentido sou, pronto, não há nada a fazer. Não. Esse é um pensamento egoísta, estanque e que não nos leva a lado nenhum, não é? Quando eu digo sou, é eu tomar consciência das minhas bases, da minha raiz, de coisas que me ajudam a construir. Enfim, podemos usar mesmo um edifício, não é? Enfim, eu estou aqui a falar, se calhar vocês na psicologia até usam algumas coisas, mas deixem-me usar a imagem de um edifício, não é? Quer dizer, se eu realmente não tenho alicerces, não é? Fortes e em rocha, não é? Eu não posso estar a pôr o telhado ou pôr umas paredes mais ou menos. Não. Este que sou precisa destes alicerces, não é? E agora constrói. Para mim, a família, sem dúvida, enfim, vocês sabem, mais e melhor do que eu da psicologia, que é um alicerce fundamental. Quer se goste, quer não se goste, mas é um alicerce fundamental. Mas sim, não é sou e parou, não é? Porque, enfim, a família tem esta importância onde é construída aqui algumas bases, não é? Agora, estas bases vão sempre depois sofrendo aqui algumas, sofrendo no bom sentido de acrescentos, não é? Porque as relações se vão alargando, porque o desenvolvimento e a maturidade vai acontecendo e, portanto, há aqui também toda uma expansão ao nível emocional que permite ir vendo as coisas
de uma forma muito diferente daquela que se via também quando se era pequeno, não é? Nas primeiras relações em que estamos ali a formar a nossa vida emocional, portanto, depois pretende-se, pressupõe-se, ou é esperado que tudo se vá desenvolvendo, não é? Agora, penso que de facto há este aspecto importante que o Padre Fernando estava a referir, que é o problema desta clivagem grande entre o interior e o exterior, em que as pessoas depois, ao distanciarem-se de si, vão se alicerçar muito mais no exterior, não é? E a minha pergunta agora era, e isto não acontece em relação a Deus? Às vezes também há pessoas que se alicerçam de uma maneira, sem conhecimento nenhum de si, e que vão buscar a Deus qualquer coisa que depois também fica, digamos que assim, qualquer coisa de falseado no desenvolvimento da pessoa, não é? Mas também aí se pode viver uma mera exterioridade. O facto de ser uma pessoa religiosa ou dita de fé, mas é uma fé, enfim, diz de fé, mas enfim, teríamos aqui que questionar, pode exatamente ser mais do mesmo. O facto de eu falar de Deus pode ser só mera exterioridade. Agora, não tenho qualquer dúvida que a pessoa que se abre à transcendência, que se abre a Deus, que dialoga, que o busca, não tenho dúvida que essa pessoa obrigatoriamente tem que ter uma grande vida interior. Mas pode também ser só exterioridade, sim. Eu posso só fazer preceitos. Vou à missa, pode ser mera exterioridade. Vou a Fátima, pode ser mera exterioridade. Rezo uma repetição de uma... Pode ser mera exterioridade e pode-me descansar, mas isso, já entramos noutra área que é, enfim, que é estou descansado, cumpro, aquela ideia do cumpro, pronto, eu fui educado e cumpro e tal, pronto. Posso viver a minha fé como mera exterioridade, não é? Mas a relação com Deus eu diria que é exatamente este equilíbrio entre a interioridade e a exterioridade. É sempre um diálogo. Enfim, eu digo eu acho que Deus habita o mais profundo de nós. Portanto, se eu for ao mais fundo de mim mesmo, eu tenho que encontrar, enfim, desculpa, me manifesto com a minha fé, mas eu tenho que encontrar a Deus no mais fundo de mim. Portanto, aquilo que me habita no mais fundo de mim é a beleza, é o bem, é o bom, no mais profundo de mim. Agora, eu estou cheio de camadas, e às vezes camadas muito duras, não é? Que é difícil quebrar. Porque, pronto, a vida traz-nos coisas e às vezes ficamos enquistados enfim, é um trabalho até que faz a psicanálise, não é? Que é de exatamente ir lá fundo, não é? Enfim, mas exatamente a pessoa que escavasse e que fosse fundo de si, eu diria que iria encontrar a Deus. Nesse sentido de poder ficar mais liberto para mostrar o melhor de si, para se relacionar do melhor modo com os outros e para proporcionar o bem ao outro também, ao próprio, e nesta relação com o outro. Sim, porque na essência cada um de nós é bom. No mais profundo de nós, cada um de nós enfim, usa a linguagem cristã, ou enfim, é criatura de Deus, portanto, Deus não cria o mal. Não é possível que algum de nós, no mais fundo de si, se fizesse esse trabalho de conhecimento mais profundo, teria que morrer para muitas coisas. Teria que chorar muito, teria que perceber que há muita coisa negativa também, é verdade. Mas, no fundo, cada um de nós, mesmo o maior criminoso, no fundo de si, iria encontrar uma pessoa boa.
algo de bonito. Agora, não é isso que acontece, não é? Na maioria de nós, enfim, eu acho que tem a ver com a busca de sentido, mas não é o que acontece com a maioria de nós, porque cá está, a interioridade que vivemos é muito pouca, em geral, ocupamos-nos enfim, e quando temos alguma dificuldade, muitas vezes procuramos saltar por cima, avançar, e portanto nem sequer trabalhar o problema que ali está, a dificuldade que surge, de onde vem, e portanto muitas vezes criamos homens e mulheres adultos que já estão muitas vezes a este nível muito parados, muito alto, muito autossuficientes, muito firmes e muito seguros, e às vezes muito pouco dóceis para consigo próprios, não é? Para consigo próprios. Seguros, ou pelo menos paralisados, não é? Seguros, Sim, não sei. sim. Mas queria também aqui reforçar um bocadinho aquilo que disse há pouco, porque temos estado a falar disto e da interioridade que leva à mudança. De facto, nós estamos numa era em que há uma mudança muito rápida do que acontece exteriormente, não é? E muito por estas tecnologias, não é? Cada dia há coisas novas e nós andamos atrás disto, não é? E a nossa mudança não ocorre assim, não é? O ser humano não muda porque quer imediatamente ou porque teve um pensamento diferente, não é? Há aspectos mais, digamos assim, das camadas se calhar superiores que é possível, não é? Nós tomarmos consciência de uma ou de outra coisa e de irmos modificando, mas na realidade aquilo que às vezes requer mudanças profundas leva muito tempo, não é? Implica esta capacidade para ir ao encontro, às vezes, de aspectos mais dolorosos, não é? E realmente há toda uma pressão para avançarmos que é contrária à nossa condição, não é? Porque a mudança demora, é o tal tempo, não é? Tem uma cadência também, não é? É aquilo que eu dizia no início, e sinto que a nossa sociedade cada vez mais, enfim, sobretudo depois da Revolução Industrial, e então agora nesta modernidade, nós vivemos, e enfim, com todo o avanço tecnológico, que traz muitíssimas coisas boas, mas realmente acelera-nos muitíssimo a vida e distrai-nos, põe-nos muito fora de nós. É muito fácil eu passar horas a ver a vida das outras pessoas. E a minha vida? Quantas horas é que eu passo a ver a minha vida, não é? A tomar consciência da minha vida, de quem sou. É muito mais... Agora, eu percebo, há aqui um outro aspecto, e é por isso que esta lógica comercial, esta lógica, enfim, que tem vindo a ganhar cada vez mais espaço, que nos acelera a vida, porque é uma lógica muito mais fácil. É muito fácil ser consumidor. É a coisa mais fácil. Ser consumidor, o que é que nos diz? Só tens que ter dinheiro. Enfim, dos aspectos. A outra lógica dá muito mais trabalho. Portanto, essa aí é fácil, é aquela, é epidérmica, é aquela que nós respondemos de imediato. Não é? E o mundo realmente tem-nos conduzido para aqui. Não é? E nem creio que esta pandemia nos vá alterar muito. Acho que vai continuar a ser um bocadinho mais do mesmo. Nós, alguns, ficamos encantados e falou-se, não é? Isto levou-nos mais a termos mais cuidado nas relações, a termos mais tempo uns para os outros, a pararmos mais. Enfim, não significa que tenha havido mais interioridade, mas eu creio que a lógica vai ser assim um bocadinho mais do mesmo. Ou seja, nós tendemos, porque é mais fácil, sermos consumidores de viagens, de roupa, de comida, de relações, tudo que nos acelera, tudo que nos cria estímulos. Esta esquizofrenia que depois, enfim, se vive de uma aceleração. Enfim, o Papa Francisco usa esta expressão e parece muito feliz, não é? Realmente tudo é descartável, não é? E sobretudo as relações. As coisas são descartáveis, é tudo para consumir e deitar fora. Ao outro lado, dá muitíssimo mais trabalho, porque requer mais de mim, porque requer menos distração,
tenho que estar mais interiormente, mais comigo. E muita gente tem muita dificuldade em estar consigo. Isso é outro aspecto muito importante. Não é? Muita gente tem muitíssima dificuldade de estar consigo. Uhum. Logo vê solidão. É engraçado que às vezes eu falo, enfim, com estudantes muito, e meio com gente mais velha e tal, e as pessoas com frequência veem solidão. Solidão, estar só, mas tudo uma carga negativa, não é? Sim, que remete logo tem que cuidar de mim. que é muito grande, não é? Ninguém me quer, mas eu estou só, mas abandonado. Pois, o mundo realmente chama para o resto. Ocupa-te, enche de gente, de vida, de copos, de viagens, de cansa-te. Cansa-te, porque isso aí... Estímulos. E realmente o outro lado, as pessoas evitam, creio eu, muito por isso. Porque dá mais trabalho, enfim. Mas é fundamental. E é fundamental e é a grande descoberta. Eu acho que aqui está em jogo a nossa vida. O sentido por onde começamos, não é? Realmente a vida às vezes é muito consentida. Consinto tudo. Muitas vezes a nossa atitude é viver consentindo. Pronto, seja feito. Também há um lado positivo no consentir, não é? Mas este consentir demasiado, pronto, eu vou atrás da onda, e eu sinto que muita da tristeza que vou encontrando, enfim, falo sobretudo do ponto de vista espiritual, falo com muita gente, muita da tristeza vem daqui. Deste vazio interno que se vai construindo, não é? Claro. Nesta procura sempre desta gratificação imediata, não é? Do consumir, do estar, do mostrar. E que gera muita insegurança. Porque a pessoa não fica muito pobre, não tem nada. Porque a pessoa pode fazer umas plásticas, mas quando aquelas plásticas já não resultarem, ela fica vazia, não tem nada. Enfim, estou a usar as plásticas, eu podia usar qualquer outra coisa, mas estão a ver tudo isto que é só exterioridade. Isto depois cansa e não traz paz. Mas penso que isto também é um bocadinho... é retroalimentado, não é? Eu penso que as pessoas mais inseguras também são mais suscetíveis de se agarrarem a todo este exterior, a todo este mundo de consumismo e de querer estas gratificações mais exteriores, e depois isto aumenta a insegurança, não é? Portanto, isto depois é sempre, lá está, muito em relação entre o interior e o exterior, não é? As pessoas mais voltadas para este mundo interno, mais capazes de refletir sobre o seu mundo interno e com mais consciência de si, das suas necessidades, do que é que podem mudar, do que é que podem transformar na relação com o outro, também não se ligam tanto a isso, ou não dependem tanto disso, não é? Ligar também, ligam-se, mas não dependem, não é? Agora, penso que é esta gratificação imediata que também vai esvaziando o mundo interno, não é? Esta avidez que as pessoas têm, e depois esta procura imediata, como eu dizia, de situações, de sensações que às vezes são assimiladas à alegria, mas que depois aquilo rapidamente desvanece, não é? Que não produz mudança, que não... Claro. Por exemplo, esse exercício é um exercício fundamental da pessoa. Eu até ligo isto à oração, já que sou padre. Eu acho que a oração é, por excelência, um momento de encontro comigo mesmo. A oração é esta paragem em que eu, diante de Deus, me escuto e o escuto, em que me pergunto como é que eu estou, para onde é que estou a conduzir a minha vida, não é? Que emoções, não é? De onde me vem a alegria? De onde me vem a tristeza? Não como uma vítima, mas diante de alguém que me ama profundamente, que é Deus. Esta é que é a oração. É diante de alguém que me ama profundamente, que comigo, que me quer a crescer, que me quer a crescer bem, que me quer feliz, que me quer com uma vida com sentido.
Mas estava a dizer, eu acho que é importante que as pessoas façam essa reflexão, eu diria diária, mas pelo menos de vez em quando que parem, não é? E que se questionem sobre o que é que estão a sentir, não é? Que emoções, o que é que estão a viver, não é? Essa alegria. Eu estou a correr de uma alegria em alegria, hoje foi uns copos, amanhã comprei um vestido, depois fui à praia, estas alegrias que às vezes vêm de preenchimentos, não é? De me ocupar, mas eu tenho que me perguntar, mas isto está-me realmente a trazer uma alegria profunda? Ou isto são vazios, ou isto gera em mim vazios? A pergunta tem que ser feita, porque muita gente anda distraída. Porque anda a saltar de alegria em alegria, esta alegria superficial, a consumir, e passa por vazios. Entre uma alegria e outra, sente vazios, mas não se pergunta por estes vazios. E é verdade, e quando anda de uma alegria em alegria, enfim, deste consumismo, está a gerar um vazio enorme dentro de si. Que depois, claro, parar é muito difícil. Porque vou encontrar um vazio, um monstro dentro de mim. Mas, afinal... Porque há esta dificuldade em confrontar com os aspectos que também são mais dolorosos, não é? Porque criou-se muito uma ilusão de uma vida de felicidade que está completamente afastada de qualquer tipo de sofrimento. Não se pode ser sujeito a nenhum tipo de sofrimento. Havendo quase uma desvalorização de pessoas que passam por situações de sofrimento, como se isso se pegasse, não é? Esta pessoa tem tido uma vida com muitos acidentes, muitos sofrimentos, não nos vamos aproximar, não é? Quase como se tivesse lepra e, portanto, a aproximação, sim. porque nos faz confrontar, não é? O sofrimento do outro faz-nos confrontar com o nosso, não é? E, portanto, isto leva a que as pessoas tendam a afastar-se disso, não é? É engraçado, eu acho que essa relação com o sofrimento do outro e com realidades de sofrimento dá perfeitamente para a gente perceber como é que está interiormente. Porque quando a fuga é a minha reação, no fundo o que eu estou a dizer é que eu não sei lidar com o sofrimento. Eu não sei lidar comigo próprio, com o meu próprio sofrimento. Eu ando aqui a camuflar qualquer coisa. Normalmente, a pessoa que não é capaz de se confrontar, de se compadecer, porque o contrário disto seria a compaixão, que é um sentimento profundíssimo. É sofrer com o outro, sentir a dor do outro. Isso é que é a compaixão. E, portanto, esse é que seria o motor, não é? E o motor realmente de uma pessoa adulta, crescida, bem do ponto de vista espiritual, psicológico, é a pessoa que sente compaixão. Não é? E não é a pessoa que foge. Esse é outro aspecto muito importante, é que a compaixão é algo que deve ser cuidado, mas cá está. Para ser cuidado, eu tenho que também fazer este trabalho interior e tenho que saber lidar com o meu próprio sofrimento, que é inevitável. Acho que todos nós temos episódios de sofrimento, nem interessa ir à infância, podíamos ir, mas isso não me interessa. Não me interessa, enfim, podíamos ir por aí fora, não é? Mas toda a nossa vida, hoje, ontem, esta manhã, nós estamos cheios de episódios de sofrimento. E eu acho que muita da nossa felicidade, acho que se joga aí. Na forma como eu vivo este embate com aquilo que me provoca sofrimento. Que num dia podem ser meia dúzia de coisas. Porque, na realidade, o sofrimento exige muito ao ser humano, não é? Que é como a mudança. O sofrimento tem que trazer mudança, não é? Se ficamos sempre no sofrimento, morremos, não é? Portanto, para mudar, para enfrentar as situações que nos causam sofrimento, há que haver mudança, não é? E isso também, há um comprovativo biológico disso, não é? Que é, na realidade, a mudança exige do nosso cérebro, exige de toda a nossa biologia, exige que determinadas sinapses que estavam ali ligadinhas passem agora
a ter que encontrar novas vias, não é? E, portanto, há uma exigência do ser humano, toda a nossa biologia, para gastar o mínimo de energia, não é? E, portanto, o sofrimento requer, de facto, um movimento grande de transformação e o ser humano, se calhar, por natureza, não gosta disso, não é? Agora, uma pessoa treinada, até do ponto de vista biológico e da interação das sinapses, é capaz de ter isso a funcionar bem. Não é? Pessoa treinada. Agora, claro, se a pessoa não treina, também é como aos músculos, não é? Se a pessoa não treina, não, claro. Cansa-se, não é? Eu acho que mesmo desse ponto de vista, até enfim, eu não sou um entendido da questão biológica da coisa, mas treina-se. Não é? E, portanto, o sofrimento é algo que é fundamental, não é? Que a pessoa... Mas eu acho, só voltar um bocadinho atrás, a questão do sofrimento, eu acho que também há dois aspectos que muitas vezes não nos ajudam e que é uma má forma de lidar com o sofrimento. Uma, eu já falei, que é... Enfim, no fundo, são duas faces da mesma moeda, que é a questão da vitimização. Da auto-vitimização, e eu não presto, e eu não sirvo, e eu, e portanto não sou capaz de lidar, no fundo estou a sofrer imenso, mas não sou capaz de lidar com isso, ou então da vitimização, tudo para fora, é só o outro, é o mundo, é... A culpa do outro, da culpabilização do que está fora. É isso? Do que está fora, a culpabilização do próprio e do que está fora. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Claro. É uma tendência e é uma tentação, mas eu acho que nem um nem outro são caminho. Claro. O caminho... Sim, não estamos no campo do saudável, nem numa área... Não. E há pouco falava, foi quase nos inícios, e tem a ver com uma coisa que é muito... E também é muito cristã, que aqui uma esferográfica, que é a questão do perdão. É aqui que entra o perdão. Enfim, não sei como é que a psicologia trata o perdão, mas enfim, eles vão de ser parentes. Mas o perdão é exatamente isto. Eu fugir desta lógica da culpabilização minha, eu sou uma desgraça, e da culpabilização do outro. O outro é que é o culpado, é uma desgraça. E vivemos assim... Sem me encontrar, porque não é. Eu acho que o perdão, enfim, falo até do ponto de vista cristão, enfim, é este. É perdoa-te e perdoa o outro. Mas existe, de facto, lá está o autoconhecimento, que é o eu perceber em que é que o outro me magoou, mas perceber também as razões do outro, o que é que leva o outro, na perspectiva dele, a agir daquela maneira, não é? E é só no encontro disto que é possível haver um verdadeiro perdão, não é? Senão é uma coisa mecanizada, eu tenho que perdoar porque, não é? Eu acho que é possível o perdão do outro até sem o encontro com o outro. Ou seja, eu acho que há um exercício... Essa é uma forma de perdoar, e acho que sim, é importante. E pode ser importante, e em muitas situações é importante isso, e é fundamental. Mas acho que há muitas situações em que isso não é possível. Não é? Pela distância temporal, ou pela distância física, etc. Às vezes isso não é possível. E às vezes temos isto como pedra no sapato, não é? De alguém a quem eu ainda não perdoei. O meu pai que morreu. Não é? Há gente que ainda não perdoou o pai. E por aí fora, não é? Portanto, eu acho que às vezes há uma necessidade de perdão, mas que já não pode ser feito desta forma. Sim, mas tem que haver uma compreensão, ou não? Não pode ser eu perdoo, ok, está perdoado. Porque tem que haver aqui qualquer coisa interna, não é? Claro, o motor que perdoa é o amor. É o amor. E, portanto, quando a pessoa... E que precisa de caminho, precisa de tempo, não é? Mas é possível que eu aprenda a amar alguém que já odiei.
E atenção, este amar alguém não tem que ser és a melhor pessoa da minha vida, vem cá, dá-me um abraço, és o máximo. Mas não, tem a ver com aquilo que falava há pouco, é às vezes perceber que há razões, que há coisas que nos ultrapassam, que me ultrapassaram, que eu não sei tudo, mas que eu posso fazer este exercício de pôr amor e de desejar o bem daquela pessoa. Sempre com um equilíbrio aqui entre o amor próprio e o amor ao outro, porque acho que isto tem que haver sempre aqui um equilíbrio, não é? Sim, eu acho que o amor próprio é exponencial quando a pessoa é capaz de amar o outro. Quando a pessoa ama de verdade o outro, quando a pessoa perdoa de verdade o outro, ganha um amor próprio enorme. Mas tem que haver um autorreconhecimento. Eu vou dar aqui uma palavra à Ana, que ela apareceu, deve ser porque alguém colocou uma questão, mas depois gostava de voltar aqui a esta questão. É uma questão. Tá. Sim, Ana. Ok. Então nós temos aqui um comentário do Orlando Nogueira. Ele também tem assistido a maior parte dos nossos falatórios, faço também questão mais uma vez de ler. Ele diz: olá, mais uma vez boa tarde. Absolutamente leigo na matéria e sem qualquer pretensionismo. Cada vez mais somos influenciados, eu diria até comandados pelo exterior, e menos pelo interior. Felicidade não é sucesso, como de alguma forma já foi dito. O sucesso, por vezes, resulta até de alguma infelicidade imposta, que de forma envergonhada escondemos e que frequentemente conduz a uma vida sem sentido ou com pouco. Conduz a uma vida consentida, permitida pelo próprio sucesso. Pois, tem a ver com o que já fomos falando, sim. Mas, e sobretudo os mais jovens, enfim, eu diria, é importante estar atento a isto, não é? Mas claro, vão ver que o mundo vos chama a uma lógica que é muito essa, não é? Mas o Orlando chamou aqui ao falatório esta importância desta vida consentida, não é? Que quanto mais é dependente do exterior, mais vai sendo consentida por fora, não é? E não decidida, e não escolhida, e não um caminho, lá está, com o tal sentido interno em relação com o externo. Portanto, que vai sendo muito mais dependente das normas que vêm de fora, das regras, daquilo que é ditado exteriormente, não é? Agora, eu acho também aqui uma coisa, que a vida com sentido precisa de consentimentos. Sim. Ou seja, eu falava há pouco, no início falava da liberdade. Sim. A liberdade precisa de regras. Claro. Tem regras. Claro. A liberdade, por exemplo, tem o respeito pelo outro, tem o espaço do outro. Não é? Quer dizer, a liberdade não é faço o que quero. Seria um mau entendimento da liberdade. Não é? A liberdade e a nossa vida, e eu acho que uma vida com sentido, pode também ser um perigo, e que acho que às vezes também pode haver uma espécie de desejo anárquico. E há dentro de cada um de nós, também eu às vezes sinto um desejo anárquico. Não, vale tudo. E não vale, porque depois nós percebemos pela vida de cada um de nós, e quanto mais nos conhecemos e mais percebemos a nossa vida, que não dá para viver na anarquia, não é? Realmente eu do outro peço respeito. Há regras, não é? E há regras sociais, há regras comunitárias, há regras familiares, há regras de amor. O amor não é uma coisa anárquica, não é? Regras não é no sentido... Sim. Mas... Sim, por isso é que eu dizia que a realização do nosso desejo tem sempre um limite, não é? Que é quando encontra o outro e a vivência em sociedade, etc. Portanto, a liberdade tem de facto que ter estes limites. E agora fez-me pensar, há pouco estávamos a falar nesta dificuldade em lidar com o sofrimento e nesta ausência de limites também, e estava a pensar como também se tem cultivado aqui uma certa impreparação
das crianças e dos jovens para lidar com o sofrimento, não é? Parece que vêm impreparados e muito com esta ilusão, como se tudo o que é mais doloroso tivesse que ser escondido, não é? Isto até se tem visto em relação à morte, não é? Eu às vezes costumo brincar e dizer que levam-se as crianças para os casamentos, que é uma chatice ali a determinada altura, aquele tempo todo como é que se chama, do copo d'água, etc. Mas não se levam para os funerais, não é? Porque podem ficar traumatizados, não é? Portanto, há aqui também toda uma cultura que leva a esta fuga e a esta ideia de que nós não podemos sofrer, nós não podemos... não é bom lidar com o sofrimento, não é? E pouco esta ideia de que realmente o sofrimento pode ser transformador, pode trazer transformação, não é? Depois isso já dependerá da competência de cada um, não é? Mas sim, é verdade, também verifico isso, sim. Desde bebezinhos, não é? A criança não pode cair. Se cai, os pais começam logo, em vez de a ensinar a ser acompanhado na sua dor, que eu acho que é muito mais importante. Que a criança sinta que caiu no chão, que doeu, pois doeu. E o pai não pode dizer que não doeu e a mãe não deve, é um disparate. Deixa-a sentir a dor. Agora, acompanha-a na dor. Eu acho que isso é outra lógica. Que ela não se sinta só na dor. Que eu acho que esse talvez seja o nosso problema. É que hoje muita gente é abandonada na dor. Não é? Não sabemos viver a dor, mas depois abandonamos o outro na dor. Sim, estão pensando nos mais velhos enfim, e tanta gente, não é? Que às vezes têm tantos amigos, sei lá, têm um acidente, ficam deficientes e os amigos foram à vida. Nós observamos isso muito até nas relações do dia-a-dia, não é? Eu às vezes estou atenta aí a essas situações em que para já as pessoas perguntam, então tudo bem, não é? Portanto, também só este perguntar, então tudo bem, já não há muito espaço para a pessoa não vai dizer, não está bem, está tudo mal, não é? Ou há quem se atreve, já tenho assistido a isso, não é? Quem se atreve a dizer, não, por acaso aconteceu isto ou isto, e diz logo, mas deixa estar, isso vai passar, isso passa, não é? Portanto, há uma fuga de facto a confrontar-se com qualquer coisa que não possa ser do tal domínio da alegria e de uma certa euforia que também é confundida com a alegria e com a felicidade. Não? Joga-se com aquela ideia de sucesso, de bem-estar, ou seja, é realmente uma sociedade que privilegiamos todo um bem parecer, não é? Toda a gente tem que estar feliz, toda a gente tem que ter tudo, etc. E depois o resto, enfim, custa e, portanto... Eu acho que temos que crescer e desenvolver-nos muito também na compaixão, como eu dizia há pouco. Não é? E nutrir. Embora esta questão da compaixão também tem aqui que ter os seus limites, não é? Ou limites neste sentido de um não contágio emocional, não é? Quer dizer, há que haver aqui sempre uma separação entre o sofrimento do outro e aquilo que eu me deixo também tocar pelo sofrimento do outro, não é? Porque senão adoeço eu, não é? E há gente que não consegue, claro. Sim. Pessoas que em fase de fragilidade não... Sim, adoecem, pois, é isso. Adoecem, mas que tem a ver que tem a ver com um facto, quanto a mim, que é anterior, não é? Que a pessoa ainda não aprendeu a lidar ela própria com os sofrimentos. Porque se a pessoa aprendesse a lidar com o seu próprio sofrimento, com o sofrimento que lhe traz a vida, tornar-se-ia muito mais forte, não é? Nesse aspecto, até para lidar com o sofrimento do outro. Claro, se há uma fragilidade pessoal, depois é difícil eu confrontar-me com o sofrimento do outro. Por isso é que eu acho que é sempre importante a tal dose de amor próprio, não é? De haver aqui uma segurança também em si próprio e uma dose de autorreconhecimento, autoconsciência, para que
isto fique equilibrado. E também estava a pensar nessa questão ainda da compaixão e da ajuda ao outro, da dedicação ao outro e do que isto representa, porque às vezes há uma crítica até ao altruísmo e que o altruísmo não pode quase trazer benefício à própria pessoa, e nesta linha que estamos a falar do desenvolvimento, eu também não concordo com isto. Vou contar aqui um episódio que foi agora mesmo, há poucos dias. Nada de especial, mas tinha descido ali a uma gelataria, ao Santini, ali a Cascais, e por causa destas coisas do confinamento não podemos entrar lá dentro, e quem entrou foi o meu marido, eu fiquei cá fora, e à minha frente, à porta do Santini, estava um jovem a pedir, um jovem que não teria mais do que 23, 24 anos, e estava a pedir, mas um pedir muito envergonhado. Portanto, ele escolhia um bocadinho as pessoas a quem pedia se tinha uma moeda. E eu fiquei ali à frente dele, a observar esse comportamento dele, e ele olhou para mim, perguntou se eu tinha uma moeda, e eu não tinha de facto nada comigo, e o meu marido já estava lá dentro, e continuei ali a olhar, e aquilo angustiou-me um bocado, porque eu comecei a passear ali o que é que seria da vida dele, e realmente onde é que ele teria emprego que não teria, não é? E portanto fiquei ali um pouco. E quando o meu marido sai depois por outra porta, portanto aquilo entra-se por uma e sai por outra, e vem com o cone para eu comer, eu pensei, não me apetece comer isto depois desta situação, eu não quero comer o gelado, não me vai saber, nem pensei em mim também, aquilo não tem, perdi o desejo do gelado. E voltei para trás e fui perguntar ao rapaz se ele lhe apetecia o gelado. Eu perguntei-lhe, quero o meu gelado? E ele disse, se a senhora não quiser, eu disse, mas apetece-lhe comer? E ele disse, eu gostava, se a senhora não quiser. Eu disse, então, como ao gelado. E ele disse, que Deus a abençoe. E eu até nem achei este termo, não estava à espera para já deste termo num jovem, nós também criamos aqui uns certos estereótipos. E pensei, não, a questão não foi o gelado, para mim foi o importante, não foi se lhe dei o gelado ou se, acho que isso é muito secundário. A questão era, aquilo que eu pensei era importante para mim também, que ele sentisse, não é? Que foi visto de outra maneira, que alguém foi ali, não lhe dei moeda, mas dei-lhe o gelado, mas foi mais este sentido que o vi e de que estive ali a observá-lo e que fiquei contente comigo também, muito sinceramente. Quer dizer, portanto, por isso é que eu digo que nesta coisa da compaixão e fiquei contente neste sentido de que, principalmente também por não me ter apetecido comer o gelado, por pensar, quer dizer, isto aqui, como é que se tem prazer assistindo a uma situação destas, não é? Não, para mim não conjugava já, quer dizer, porque o que fiquei a pensar foi nas dificuldades todas que ele teria e que futuro terão alguns destes jovens e portanto isso de algum modo comoveu-me e retirou-me ali o desejo do gelado e não me imaginei com prazer em comer o gelado. Mas isto para dizer mais que teria outras situações, felizmente, para contar, mas isto para dizer que também há sempre este movimento, não é? Que eu olhei para o outro, fui capaz de ter uma atitude dentro das circunstâncias que achei que poderia ter ali alguma influência sobre o outro, positiva, mas também sobre mim. Que também fiquei contente de pensar que sou capaz de atitudes destas e que gostava de fazer mais, e que fiquei a pensar o que é que se poderia fazer com a pessoa, não é? Portanto, há sempre este movimento que também tem que alimentar o amor próprio, não é? Não pode ser... Não, cá está a dar um bom exemplo exatamente desta relação de interioridade e exterioridade, não é? Algo que a pessoa experiencia exteriormente, mas que tem algo de interior, não é? Penso que a G quer fazer uma pergunta, deixe só ouvir, Sr. Padre. Sim. Sim. É da Ana Coimbra. Ela diz assim,
Versando o tema do mental versus espiritual, interrogo-me: se o meu autoconhecimento me revela que sou uma má pessoa, não procuro a psicanálise, porque receio a confirmação científica disso mesmo. Esse saber ou suspeita de que sou má não me conduzirá a um evitamento de Deus, por receio, quiçá, de condenação divina? Percebi bem, mas a pessoa que se considera má não é Deus que a está a considerar má, não é? É possível e há pessoas que se consideram más, mas tem a ver com aquilo que eu dizia há pouco. Aos olhos de Deus não tem qualquer hipótese. Não é má. Agora, a própria pessoa pode, por circunstâncias várias, não é? Do ponto de vista psicológico, ou de uma espiritualidade, enfim, desviante, que realmente não percebe que Deus é amor. Aí sim, a pessoa pode ver-se como má, não é? Outra coisa é que a pessoa tenha atitudes más, que tenha sido má aqui ou ali. E sim, todos nós somos. Eu também sei que às vezes também sei ser mau. Agora, a pessoa dizer eu sou má, sim, pode ter a ver com essas atitudes e com uma fase da vida, etc. Mas a condenação de Deus, repara, não é Deus que condena, não é? Eu diria que primeiro, Deus ama e não a considera má. Agora, se eu me considero mau, não é Deus. Sou eu. Se houver alguma condenação, é minha. Sou eu próprio que me condeno, não é? Mas agora ia fazer ao Padre Fernando uma questão, talvez assim um bocadinho mais provocatória, que é, mas não tem havido talvez este esquecimento da pessoa em função da dedicação ao outro, em função do perdão ao outro, e o esquecer o indivíduo e esta interação, e esta exigência de perdoar, do dar, parece-me às vezes que pode ser entendida como qualquer coisa muito exigente e que de desvaziamento também do próprio, sempre só em função do outro. Pois, assim como eu falava isso da interioridade e da exterioridade, que, enfim, que se tocam, não é? É um diálogo entre uma e outra, a questão do amor que dou, do amor ao outro e do amor a mim próprio, joga-se da mesma forma, não é? Neste diálogo de uma interioridade e exterioridade, não é? Eu realmente eu tenho que me amar, não é? E eu comecei logo por dizer isso, não é? Que o que está na base de qualquer um de nós é o amor, é o bom, é a beleza, é um dom, é uma graça. Isso é que é a base, é a raiz. Claro, a pessoa precisa de perceber isto, não é? Mas eu acho que muitas pessoas nunca, enfim, não o percebem, não o aceitam, enfim, passam uma vida a vitimizar-se. E também é difícil se a pessoa não tiver isto bem vivido, se não perceber, claro, com todos os sofrimentos, com todos os condicionantes da vida, não é? Mas não perceber este amor, esta raiz do amor em si, este amor a si próprio, não é? Que não é o egoísmo, mas é reconhecer-me grato. É dar graças pela vida. Se eu sem isto, também não posso amar verdadeiramente o outro. Posso ser muito altruísta, e há muita gente que também só se manda para fora para descartar, para se ocupar. Pode ser uma forma de pura exteriorização, não é? Eu todos os meses dou 1000 euros e não me chateiem. Dou 1000 euros, eu ajudo muito. Sim, mas isso... há quem o faça. A função que tem esse comportamento depois na vida emocional da pessoa, não é? Claro. Porque está a ver aquilo de que falava e que sentiu nesta experiência de dar e recebeu, porque recebeu, não é? Percebeu aquela experiência do gelado, não é? Não foi só dar, percebeu, recebeu. Não é? Isso é que é bonito, não é? É que a gente se sinta tocada e movida e é assim que se cresce também no amor próprio, não é? Neste diálogo com o outro,
é sempre na relação com o outro. Dizia Santo Inácio, diz Santo Inácio, o amor põe-se mais em obras do que palavras. Portanto, também pode ser um risco. A gente dizer muitas palavras bonitas e o amor põe-se em obras, não é? Sobretudo. Mas voltava àquilo que o Padre Fernando também chamou aqui a atenção e que eu acho que nos dias de hoje também se coloca tanto, que é esta questão dos sentidos, não é? De facto, nós temos que olhar, temos que estar atentos, temos que parar, não é? E eu ali estava a observar realmente as pessoas que entravam e que nem olhavam para o jovem e portanto, ele só pedia quando sentia que alguém olhava, de facto, e como isto passa, não é? Como, lá está, a pressa em que andamos, há tanta coisa que passa despercebida, portanto, esta importância do parar, do escutar, do olhar, do sentir, não é? E que temos dado, de facto, pouca importância, penso eu, na minha leitura, e que estas tecnologias também nos levam a dar muito pouca importância a isso, não é? Claro. Sim, Karina, diga, alguém quer comentar alguma coisa? Sim, nós temos aqui alguns comentários. O primeiro comentário é da Carolina Franco, acho que é a nossa colega de Psicologia na Universidade de Évora. A Carolina diz assim, aceitar Não, o... já foi, a Carolina agora é minha colega, mas já foi nossa colega, já foi aluna na universidade. Pensava que era outra colega agora nossa, que acho que é o mesmo nome. Então, aceitar o desejo do outro não caindo na mera projeção do nosso. Que bonito, professora. E depois a Ana Coimbra diz assim, a realização pessoal passa necessariamente pela consideração do outro. É impossível ser feliz sozinho, só posso alcançar a paz interior se me congratular com o bem do outro. Penso que o verdadeiro sentido da vida é trabalhar para a felicidade do meu semelhante, em grandes e também pequenas ações. Por isso é que a interioridade e a exterioridade estão sempre em diálogo. Neste sentido, a exterioridade é alteridade. Não sei, Padre Fernando, quer comentar? Não, enfim, é um bocadinho já o que fomos falando. Não tenho muito a acrescentar aos comentários. Eu penso que isto que a Ana Coimbra estava a referir, que é importante, não é? Que é esta alteridade que vem depois do exterior, que tem a ver com, portanto, quanto maior é o vazio, mais é procurada esta alteridade no exterior, não é? Que era o que estávamos a falar, não é? Este ser conduzido e ser definido muitas vezes por isto que vem de fora, não é? Agora, eu estava a pensar, ainda voltando aqui um bocadinho ao sofrimento, não é? E àquilo que nós sentimos, e há pouco o Padre Fernando estava a falar da oração como um espaço para a pessoa entrar também em sintonia consigo, com aquilo que sente, com o que é que lhe faz falta, com o que é que o incomoda, com o que é que o constitui no fundo. Mas nós precisamos disso, mas precisamos de um significado para isso, não é? Nós podemos tomar consciência com algumas sensações, alguns sentimentos, algumas emoções, mas nós precisamos significar isso, senão isto, se não tem um significado, é desorganizador, não é? Precisa de ser, há emoções que precisam de ter um sentido, não é? Isto começa desde cedo também, como referiu, não é? O bebê não sabe que tem fome, é preciso que a mãe lhe dê o comer para que ele comece a associar aquela sensação a uma resposta. E é isto que começa a dar um significado àquilo que ele sente, não é? E que permite depois ir adiando, porque já sabe que há de vir a resposta, que há uma resposta para o que sente. E penso que, lá está, o que nós assistimos muito é dentro destas vidas que estão com pouco sentido ou sem um sentido, o que nós encontramos também é isto, é pessoas cheias de receio daquilo que estão a sentir, daquilo que pensam, não é? E que ficam assustados com tudo o que está dentro também, não é? Aí espera-se que os psicólogos possam ajudar
parte do vosso trabalho é esse, não é? E, enfim, claro, eu acho que essas pessoas ajuda muito a que elas tenham alguém que as escute, não é? Alguém com quem possam dialogar, abrir-se. Enfim, há situações pequeninas que um amigo faz, não é? Às vezes é isso que fazem, as conversas entre amigos. Um bom amigo às vezes ajuda muito uma pessoa, não é? Ter alguém, o que nós dizemos, o desabafar, às vezes o desabafar faz com que a pessoa tome consciência, nem precisa do conselho do outro, às vezes toma consciência, pá, que disparate estou para aqui a dizer. E pronto, isto já muda a vida da pessoa. Há situações mais complicadas, se for mais psicológico, psiquiátrico, que acho que precisam, pronto, mas é isso, a pessoa deve procurar. Agora, o que não deve é desistir de procurar as respostas àquilo que está a sentir, não é? Acho que isso é muito importante. Eu que acompanho pessoas mais do ponto de vista espiritual, é isso, não é? É isso que escuto. Não é? São pessoas que andam à procura de um sentido, andam numa busca e ajuda sim, a há uma conversa. investigação que demonstra que só a partilha já constitui, de algum modo, é um aspecto facilitador, às vezes, de alguma mudança, em algumas situações. Mas também queria aqui só frisar que, a nível da psicoterapia e da psicanálise, penso que não, a escuta não é só a escuta não chega, é necessário escutar, conter e depois significar para poder haver transformações, não é? A pessoa tem que ter aqui, dar um significado àquilo que sente para poder, de facto, ter aqui uma expansão da mente, para poder ir integrando depois outras perspectivas. Mas queria ainda voltar àquela questão que tinha colocado desde o início, não é? Que é, nós então estamos aqui num processo de desenvolvimento, é suposto, acho eu, de crescimento, como o Padre Fernando disse, contrário àquilo que é o biológico e o físico, não é? Que vamos perdendo, não é? Que não nos vamos desenvolvendo, portanto o emocional e o mental, a vida interior, penso que é ao contrário, pressuponho eu que seja esse o sentido da vida também, não é? Este de nos irmos desenvolvendo cada vez mais e transcendendo. Mas então, que finalidade é esta de chegarmos ao fim? Parece que aí estávamos preparados para começar. Isso dizemos muitas vezes, não é? Agora com a idade que tenho, agora é que eu dizia, agora é que eu podia estar a entrar na universidade, não é? É verdade, e vamos dizer por aí fora, não é? Agora, assim, claro, isso vai-nos acontecer e pode a pessoa sentir isso, mas acho que também aí temos que saber ver, porque isso pode nos trazer outro tipo de sofrimentos, não é? Um desencontro com o óbvio, com a evidência, com a vida, não é? Eu acho que aí também há uma sabedoria de saber viver, não é? Eu espero que a idade traga isso e que não traga tanto este desejo de querer um ressentimento e de querer voltar atrás e agora, porque então aí seria terminar mal, não é? Seria terminar... Enfim, a velhice é sempre difícil, não é? A maior parte dos casos que conheço têm todos as suas dificuldades, mas pronto. Mas isso seria assim um bocadinho quase ser ingrato, não é? Sim. Acho que também há que saber envelhecer e pronto, e saber perceber que cada momento, cada etapa da vida tem as suas belezas e as coisas boas, não é? Realmente a sabedoria de uma mulher ou de um homem de 70 anos não é a mesma de uma mulher ou de um homem de 30, não é? E eu costumo dizer, ainda digo, que não trocava, eu estava há pouco a dizer aquilo, mas eu não trocava a minha idade por nenhuma das estudantes, enfim, que vocês podem estar a viver. Sofria muito mais na vossa idade do que sofro hoje. Acho que a vida traz uma sabedoria, enfim, não posso generalizar, mas... Sim.
mas acho que a vida traz uma sabedoria quando era novo sentia-me muito mais instável, não é? Muito mais ansioso, muito mais preocupado. Portanto, acho que também a idade, pois, de certo ponto de vista, intelectualmente, claro, se tivéssemos a cabeça na idade delas, mas mas acho que é importante isto, saber envelhecer bem é importante. Eu já agora, não sei se me deixam só citar aqui sobre o sofrimento, um caro amigo vosso, o Viktor Frankl. Sim. Ele diz assim sobre o sentido, de certa forma, é uma frase, de certa forma, o sofrimento deixa de o ser no momento em que se descobre um sentido. Ele que viveu, significado que ele que viveu num campo de concentração. Esta é um bocadinho a sua experiência, tal assim. Sim. Bom, e que foi uma pessoa capaz, de facto, de usar esse sofrimento para grandes transformações. Nem toda a gente tem a mesma competência para isso. Claro. Penso que está a chegar a nossa hora, é isso? A Sofia vai tocar mais uma vez. Sim, é exatamente isso. Já são 8h05, já está na nossa hora. Epa. Vamos então passar à Sofia, que vai tocar Tempo mais passa, uma música. desculpem. Então, se calhar, pegando nas últimas palavras do Padre Fernando, nestas coisas bonitas que estávamos a falar aqui em último lugar, eu trago-vos a alegria do Circo do Soleil para terminar este falatório. Obrigada.
Muito obrigada, Sofia. Eu acho que às vezes os movimentos que faz com a flauta não se ouve depois sempre tão, não é? Temos que pensar nestas questões associadas aqui às tecnologias, mas muito obrigada, Sofia, também pela sua participação aqui e obrigada a todos e especialmente também ao Padre Fernando. Queria só dizer aqui que acho sempre que isto que estivemos a falar do conhecimento de si próprio pode ser feito pela via da psicanálise, pela via da espiritualidade e por as duas em conjunto, não é? Acho que as coisas não têm que ser clivadas, podem ser sempre em caminhos conjuntos, não é? E portanto acho que estes encontros também de perspectivas, de conhecimentos, de modos de sentir as coisas também são sempre importantes e esperemos que tenham chegado também, ou pelo menos o gosto que eu tive aqui, que também senti que o Padre Fernando teve, que também tenha chegado às pessoas que nos acompanharam e algumas que nos acompanham já aqui frequentemente, não é? Um ou outro nome que percebi, a Ana Coimbra tem sido aqui também sempre uma companhia nestes dias de falatório e muito obrigada mais uma vez a vocês que estiveram aqui a preparar tudo isto e a permitir que estes falatórios continuem. Padre Fernando, muito obrigado pela sua colaboração e por este agradável fim de tarde. Foi um gosto ter estado convosco e poder partilhar convosco esta reflexão que fomos fazendo em conjunto. Muito obrigado também pelo convite, foi um gosto. Obrigada também. No seguimento do que a professora disse, vamos então encerrar esta sessão do falatório. Gostaria também de deixar um agradecimento especial à professora Isabel Mesquita por nos acompanhar nesta caminhada e também mais uma vez ao Padre Fernando que aceitou o nosso convite e veio aqui partilhar um pouco do seu conhecimento e à Sofia que também se mostrou logo disponível para vir aqui tocar no falatório. Obrigada, foi muito bom. Encontramos-nos então na próxima semana, na próxima segunda-feira. Aguardem pelo cartaz na nossa página do falatório. Até breve.